Olá, Filipe, bem-vindo Olá. aqui ao Música.pt. Vamos começar já por nome, que é para ficarmos já aqui com a ficha completamente esclarecida. Eu pensava que o teu pai era sueco, não é? Tua mãe é que é sueca. A minha mãe é que é sueca, é verdade. E eu adotei o apelido da minha mãe, na verdade. Foi uma bela história de amor aqui há uns anos. Exato. E tu tens muitas duas culturas ou não? Eu acho que sim. Tenho muito o lado do meu pai, que é o lado português, mas tenho muito o lado da minha mãe também. O que é ser sueco? Explica lá. O ser português eu consigo mais ou menos perceber. O que é que tu definias assim? Um estereótipo assim, mais ou menos de um sueco. O que é da cultura sueca? Uma pessoa mais... Não deixam passar datas. Não quero estar a ser tão crítico, pá. Não estou a encontrar a palavra. Uma pessoa mais... Organizada? Talvez, ou uma pessoa mais... conformizada com os seus sentimentos, algo assim do género. Ok. Mas há uma ideia que a cultura nórdica é uma cultura muito organizada, quer dizer, não deixam passar ali as datas, das contas, das coisas, aquilo que ele está. Sim, super organizados. Os portugueses é mais deixa ver. Tá? Sim, Onde é que vamos passar férias? Faltam 2 dias e ainda temos tempo. É verdade, é verdade, concordo. Tens as duas coisas? Tenho as duas coisas, sem dúvida. Pá, tenho um lado mais nórdico, ou seja, da organização, da preocupação com as coisas, de ser do sentido cívico, de ser cordial com todas as pessoas. E depois também tenho um lado português que é o lado mais curtir, digamos. Deixa ir. No mundo artístico é curioso porque muitas vezes temos a ideia que o artista, ainda mais vezes com a cabeça no mundo da lua e a criatividade, enfim, e as coisas aparecem, logo se vê. Isto é verdade? Será verdade nos dois países? Eu acho que sim. Eu acho que os artistas não mudam, honestamente. Tenho dificuldade. Pode ser que sim, não é? Pode ser que os artistas mudem consoante as culturas. Hão de mudar, mas eu acho que um artista é sempre um artista. Pá, tem sempre. Tu és muito organizadinho, por exemplo, quando é para fazer trabalho de estúdio, quando é para estar em estúdio. Sim, sou. Diria que não sou. Não é a compor, porque a compor, isto pode surgir uma ideia, escreves e depois de repente pegas daqui. Sim, às vezes dou é por mim com aquela falta de desorganizar às vezes ideias na cabeça, não é? Tenho tantas ideias que às vezes, ou seja, não é a executá-las, é um bocado a elaborar, não é? Tenho tantas ideias para pôr, pronto, para pôr numa música ou numa canção que às vezes posso confundir algo e ser um bocado. E se calhar dessa mistura depois até nasce outra coisa completamente diferente. É verdade. Às vezes tem essa parte também boa. Sim. Tu começaste a tocar o quê? Qual é que foi o teu primeiro instrumento? Comecei a tocar piano. Nem sei bem porquê. Pá, minha mãe... Alguém tocava lá em casa? Se calhar, convém saber. Não. Os meus pais foram sempre muito ligados a artes, diria. O meu pai, uma fase da vida dele queria escrever, outra queria pintar, e a minha mãe o mesmo, mas pá, nunca fizeram isso. Foi daquelas coisas que tinham o trabalho deles e como hobbies fizeram isso. Mas tocar nunca foi a coisa? Tocar nunca foi a coisa, mas sempre foram grandes apreciadores de música, e desde que eu e o meu irmão, o Carlos, tenho um irmão mais velho, que me também influenciou muito a entrar no mundo da música, porque eu com 8 anos e ele com 10, acho que houve um Natal em que o meu pai, ou o meu avô, ou a minha tia, já não me lembro, trouxeram daqueles pianos Sim, aqueles pequenininhos, brincadeira. Brincar, que aquilo, pronto, hoje em dia uma pessoa toca naquilo e não dá para tocar nada, mas quando somos nessa altura o meu irmão ficou fascinado com aquilo e começou e a minha mãe viu que ele estava... Era os Jingle Bells, era o Parabéns. Não, era isso, a minha mãe viu que ele estava tão fascinado com aquilo que decidiu, olha, vamos-te pôr em aulas de piano. E eu, não me recordo, mas estou agora a imaginar que a minha mãe é assim, eu devo ter ficado assim um bocado invejoso, então, mas ele vai para as aulas de piano e eu não vou. E pronto, foi assim que comecei mesmo. Se vai eu, tenho que ir outro. Claro. Hoje não é o piano, não te escorres logo do piano. Para tirar os acordes, Se eu escolho o piano, não, eu escolho mais a guitarra, na verdade. Guitarra é o meu... É mais prático só esticar o braço. Não, é verdade, a guitarra pode ir para todo lado. E portanto chegas, estás ali na brincadeira, vais tirando umas coisas. Sim. Não há aquela coisa de sentar ao piano. Não. Aliás, nem sei se ainda tens em casa, se calhar já não tens, só tens as guitarras. Não, por acaso tenho, piano em casa tenho, mas por acaso no meu primeiro EP todas as canções foram compostas primeiramente no piano, só piano e voz. Mas tenho vindo a mudar o meu processo. Acho que
que é sempre, ou seja, pode ser uma guitarra, pode ser um batuque que eu faça, pode ser algo que eu ouça, que me faça lembrar de algo, e quando chego ao estúdio tento sempre memorizar aquilo que aquela música ou que aquele som me fez sentir e tentar pôr no papel. É sempre um bocado assim o meu processo criativo. Porque uma coisa é estares a tocar qualquer coisa e depois aquilo que entra efetivamente no computador, e quando começas a misturar e onde vais buscar sons e os sons e tudo, o mundo É verdade, é a tua sala, podes buscar o que quiseres, não é? Claro, não, é verdade. Mas tento sempre, antes de ir para o estúdio, tento sempre ter uma ideia do que é que quero fazer, porque se não tenho, sinto que lá está, tenho demasiado espaço, e hoje em dia fazer música nunca foi tão fácil, ou seja, para quem sabe fazer e para quem entende, nunca foi tão fácil fazer música, porque temos tantas ferramentas e tantas coisas num clique. Ou seja, não é preciso ter máquinas, não é preciso ter mesas de mistura, não é preciso ter coisas analógicas, não é como era antigamente. Hoje em dia, com 2 cliques temos... Pá, dá-me um som daquele teclado dos anos 70, pá, dá-me um som daquele teclado que custa 40 mil euros, pum, dá-me, pronto, aquele amplificador XY, pronto, Que ou era aquele possível ter microfone. em casa, que aquilo era a renda de não sei quantos meses. E está lá. Exato, lá está. Portanto, é um bocado, é engraçado que para isso tenho que me limitar um bocado, porque senão, não é limitar, ou seja, não me gosto de limitar, mas gosto de ir com uma Sim, ideia senão certa do que era é uma que... cacofonia, tinhas tudo lá metido e Sim, mais alguma exatamente. coisa. Isto ainda acaba aqui mais uns chininhos. Vamos para aqui mais... É isso. Tu, o Filipe Carlson é o quê? É pop? Eu não sei bem o que é que o Philip Carlson é. Eu acho que o Philip Carlson nasceu indie, nasceu alternativo, mas assim com um revival dos anos 70. Anos 70, 80 diria eu, mas misturado, claro, com música alternativa moderna. Mas hoje em dia acho que passou assim para uma disco, groove, pop, mas ao mesmo tempo alternativa, assim a tentar fazer o meu próprio, não é? Certo. Fazer o meu próprio caminho. E sem te condicionar também, porque Claro. não vale a pena estás fechado só de uma coisa. Amanhã, se te precisa escrever uma ópera É rock, verdade, faz é uma verdade. ópera rock. É verdade. Não é por causa disso. Mas a pop tem uma aparente enganosa simplicidade. Sim, é verdade. Eu acho que é enganosa, porque na pop, ou seja, eu acho que quando nós descrevemos algo pop, Parece que é sempre uma coisinha fácil, de easy listening, e ok, está feito. Pronto. sim, eu acho que é muito diferente da pop ou seja, não é assim tão diferente, mas é diferente da pop de antigamente, porque hoje em dia eu não sei bem dizer o que é pop. Eu sei o que é pop, é o que tem números e o que vende, não é? Na essência, mas o que é a sonoridade pop? É um refrão que as pessoas conseguem cantar, é uma música de hip hop, é uma música popular, é uma música... Eu acho que hoje em dia entramos num mundo em que o pop é tudo, na essência. Portanto, eu acho que às vezes podemos entrar em descrever algo como pop, não necessariamente tendo uma sonoridade pop, não é? Porque as linhas também não são exatamente fechadas. Exato. Não podemos pôr aqui uma linha que vai, sei lá, do Zaba ao... Exato. Mas eu acho muito bonito hoje em dia disso estar a acontecer, de facto, porque sinto que antigamente o pop era mais, é isto, e é mais isto, mas hoje em dia nós não sabemos qual é que é o próximo hit, qual é que é a próxima... E o Lá Veio o Sol, que é o teu primeiro LP, É verdade. É marcadamente mais pop, ou é isso tudo que estavas a dizer? Essa mistura toda. Eu acho que é isso tudo que estava a dizer. Tu fizeste uma primeira experiência, né? que eu acho graça, porque o Filipe Carlson, primeiro, tu começaste com os Zanibar Islands. Exatamente. Zanibar ou Zanzibar? Zanibar. Zanibar. Que era o bar? Hã? Era Zanibar, era o bar? Não. Não. Não, isso é uma história. Zanibar Islands. Queres contar a história? Também Posso podes contar? rapidamente. Foi o meu irmão jogava um jogo. Costumava jogar um jogo no computador que era o Halo, pá, e havia lá um planeta que era Zanibar, e ele, pronto, lá na conta meteu que era o Zanibar Alien, e aquilo ficou para sempre. E ele que fez a banda, ele foi o que fez a banda mais o Martim Seabra, e eles meteram Zanibar Alien. Eu quando entrei na banda nem houve discussão, nem era houve o que discussão. era. É aquilo, estou. Eras o rookie, portanto era o que é. Porque tu depois tens 3 EPs, não é? Lanças 3 EPs, lanças o Teorias do Bem-Estar, depois o Modéstia à Parte e finalmente o Mãos Atadas. E só agora,
depois de 3 EPs é que te aventuraste no álbum. É verdade, é verdade. Lá veio o sol, que é promissor. É verdade. E estamos a precisar, que isto foi um inverno chuvoso e a primavera também estou a precisar do sol. É luminoso? O álbum é, sem dúvida. Mas também diria que é um pouco de tudo. Tentei pôr um pouco de todas as emoções. Eu acho que as pessoas conhecem por ser uma pessoa que apela sempre à felicidade. E aliás, na altura em que apareci, lancei o meu primeiro EP, que é o Teorias do Bem-Estar. Acho que as pessoas me associaram muito a esse momento, e esse momento de trazer alguma alegria para a vida das pessoas com uma música mais a apelar isso, a apelar o bem-estar e a apelar nada contra, exatamente. E eu tento sempre nestes 5 anos tentei sempre apelar a isso, mas neste álbum tentei fazer algumas coisas diferentes, que é apelar a coisas também que são mais tristes, que são momentos se calhar mais difíceis que passei, coisas que vi de fora que talvez não gostei tanto, ou sentimentos de angústia e raiva por vezes, mas só que no final do dia lá está. Mas depois lá veio o sol. Exatamente, lá vem o sol, ou seja, de uma viagem por esses sentimentos todos, mas no final do dia, e o álbum acaba com uma canção que é Lá Vem o Sol, que é uma balada que não faz sentido nenhum, não é? Chamar-se Lá Vem o Sol, porque invoca pouco, mas no final, e foi o que deu moto ao álbum, é Longe Lá Vem o Sol, assim que acaba a canção. Se calhar o melhor é ouvirmos e depois continuamos a conversa. É verdade. Está cá o Filipe Carlsson hoje. O Filipe Carlsson é o meu convidado hoje aqui no Música.pt, nascido onde? Estocolmo. E criado onde? Cascais. Quanto tempo é que estiveste na Suécia? Não estive, na verdade, estive muito pouco tempo na Suécia, creio, 3 meses, talvez, 4. Foi rapidinho. Foi. E depois, tens lá ido com regularidade? Não vais muito? Já não vou desde os meus 21, 20 anos. Como é que ias mais por causa dos avós? Ia mais por causa dos avós, mas pá, infelizmente a avó faleceu, é o que é. E acabámos por perder um bocado a ligação, não é um bocado, mas nunca tivemos, não é? A avó é quem mantinha a família toda conectada, certo. E acabou-se por desconectar um pouco. Exatamente. Mas é o que é. Tu falas bem sueco ou não falas nada? Sim, falo. Falas. Sim. Tranquilamente. E o teu irmão também, imagino. Sim. Vocês... Como é que foi? Eu não sei, porque é toda uma experiência. Chegas a outro sítio, na altura muito mais novinho, quer dizer, passaste, não sei que férias é que passaste lá, se natais ou verões. Não, passava verões e natais, já ia sempre lá. Num ambiente completamente diferente, ia teres que te desenrascar, porque tinhas que falar qualquer coisa, senão também não falavas com ninguém. Não, é verdade, e também foi a minha mãe que pôs isso muito... Quis fazer isso uma regra, mas queria que eu e o meu irmão aprendêssemos mesmo a falar sueco. E então eu e o Carl, quando desde muito novos mesmo, andávamos, ou seja, na escola portuguesa, e 2 vezes por semana ou 3, já não me lembro, íamos after hours, íamos para a escola sueca, ali em Carcavelos, ter aulas de sueco. E em casa também, claro, a nossa mãe sempre falou sueco connosco em casa. Portanto, isso também obrigava-vos a ter que falar mesmo. Exato, foi tipo... Portanto, lá em casa era o quê? Era se fosse preciso inglês, português... Era uma mistura. Era uma mistura lá em casa. Pois, os meus pais falam sueco um com o outro, porque o meu pai também viveu na Suécia quase durante 30 anos, creio. Portanto também já estava, sim. Claro. Ok, não havia sequer aquela coisa de às tantas o casal tem que falar inglês e às tantas ainda se punhas uma terceira língua lá em casa. Não, de todo. Era o sueco. E o português, claro. Nós falávamos português com o nosso pai e sempre foi assim, ainda falo português com o meu pai e sueco com a minha mãe, é assim. Nunca tiveste vontade de mudar de sítio? Estás bem aqui? Estou ótimo, estou muito bem aqui. Já tive fantasias em tempos, fantasias não, mas... nos tempos dos Hannibal Aliens, a minha primeira banda, que éramos uma banda de rock e tudo mais, e fizemos algumas digressões europeias aí por clubes e tudo mais. E o rock e o hard rock tem grande importância lá para cima. É verdade, tanto como na Suécia e por aí fora, pela Europa fora. Mas sim, explorámos umas ideias, mas nunca estive perto, assim, por assim dizer. Era o sol? Hã? Era o sol que fazia falta? Não, era. Não, o sol faria falta. Eu gosto muito de
Portugal. Pá, para ser Ainda por cima, sincero, quer dizer, eu se vais para cá, sempre ao pé da costa, né? Quer Carcavelos ou para ali para Eu não a zona. consigo, sem o mar, sem o surf, sem o skate, sem a. sei Não lá. era a mesma coisa. Não Aquilo era, não não havia ski que resultasse durante 365 dias. Já não dá, já não está. Está no sangue. Sim, acaba muito de ser isso. Há alguma coisa que tenha ficado do teu lado? Sei lá, gostas muito de comer carne de rena, não faço ideia. Ou não ficou Gosto nada? muito de ir ao IKEA a comer almôndegas, é a resposta que as pessoas estão à espera. Ou gosto muito de montar móveis. Ou não ficou nada? Da Suécia? Sim. Eu acho que vai ficando sempre. Eu acho Epá, não sei diretamente. Eu acho que eles são um povo muito natalício. Ou seja, o Natal é uma coisa que para mim não faz sentido aqui, só faz sentido na Suécia. Certo. Ou seja, claro que faz sentido aqui, mas é para aquela coisa de estar a nevar e É outro espírito. Está um frio lá fora. E os brasileiros devem dizer a mesma coisa do Carnaval. Pá, Carnaval no inverno. Exato, está tudo louco. Não, mas é literalmente isso. Os invernos lá são uma coisa especial. Apesar de durarem demasiado tempo, na minha opinião, Sim. que aquilo são tipo 6 meses. Mas isso é uma coisa que podes agarrar no avião, vais lá, passas 2 semanas e pronto, matas É isso. saudades, está feito. isso. Também não tem mais. É. Depois, e quando foste crescendo, para além da música, eras rapaz para quê? Para o surf? Comecei no skate, surf. Ainda depois- sabes, mais ou menos? Sei, regularmente. Pá, skate. Pratico o desporto regularmente. Surf, Ainda skate. tenho os joelhos todos e os cotovelos. E tudo. Exato, Tá. ainda tenho tudo. Com calma, que há aqui uma profissão a manter. Exatamente. Não, e de repente pode haver ali um braço ou um dedo, faz Não, falta, não, não é? É verdade. Não, é perigoso. Quer dizer, Mas, portanto, rodinhas. rodinhas, gosto de rodinhas uma prancha com ou sem rodas. Exatamente. Sempre foste mais para aí do que para o futebol ou para o ténis. Ou para outra Não, coisa. também joguei futebol, mas não tinha assim tanto jeito para futebol. Gosto muito de futebol, mas pá, não sei. Era aquela coisa, foi mais ou menos na altura em que comecei a tocar piano, 8 anos por aí. A minha mãe também me decidiu: olha, vai jogar futebol ali para. Como é que ele se chamava? Era no Vale de Santa Rita, ali no Estoril. Simão Saborosa, era o clube do Simão Saborosa, algo do género. Ou a escola dele. A escola dele, exato. Pá, devia ter para aí 8 ou 9 anos e estava sempre no banco, estás a ver? Certo. Aquele género. Eu vou lá. Eu assim, pá, mãe, isto não é divertido. E a minha mãe, pronto, olha, não queres? A gente tira. Não, vais fazer outra coisa. Exato. E depois da adolescência, como é que foi? Muito computador ou consolas? Ou... Eu gostava. Houve ali uma fase que deixei os meus pais preocupados, mas não, estou a brincar. Mais o meu irmão do que eu. Mas nunca tive grande paciência para consolas. Mas um joguinho de computador. Mas porquê? Gostas assim. mais de estratégia, menos de arcade? É assim uma coisa, não... Eu tenho um problema que eu fico mal disposto com FPS. É pá, não Eu dá. fico muito mal disposto. Porque Não dá. não- Eu gostava muito de jogar o Battlefield, gostava. O Battlefield 2, gostava muito, mas depois comecei a ficar um bocado mais velho e comecei a perceber que, pá, what's the point? Tipo, estou aqui horas a fio, para quê? Vou fazer outra coisa Vou mais fazer outra. outra coisa qualquer. Vou ficar em frente ao computador horas e horas, mas pelo menos sai qualquer coisa depois. Exato. Não, mas acho que há jogos que são mais interessantes. Epá, olha, eu há pouco tempo comprei uma PlayStation 5. Epá, não sei porquê, não me perguntes porquê, deu-me na cabeça. Epá, olha, vou comprar uma PlayStation 5. Que ligas de vez em quando. E joguei o Last of Us. E achei incrível, pá, um jogo assim, uma história. Eu também sou grande fã de sci-fi, portanto, pá, esses jogos para mim são mesmo assim de história. Gostaste da série? Não, agora temos a segunda Gostei. temporada, da primeira temporada, é daquela que podemos fazer mais. Eu adorei a série. E pá, mas confesso que os jogos ainda conseguem ser melhores, pá. Mas que isso não distraia da música. Não, Porque sem dúvida. senão depois não Isso dá. não pode ser. Quando estás à espera de um concerto ou uma coisa qualquer, não estás ali no Não, telemóvel, não, redes sociais, não, é mesmo a conversa com o pessoal que está. Gosto de estar ali à volta com a banda e com a equipa e, claro, são todos amigos, e a descompressar, a beber uma cerveja, falar um pouco antes do concerto, a preparar-me. Isto está com a malta, que no fundo é isso, não é? Claro que sim, É claro que sim. o convívio. Quando eu convívio, já dizia o outro. O Filipe Carlson é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. Hoje está cá o Filipe Carlson no Música.pt, novo disco, o primeiro LP, nome próprio, Lá Veio o Sol, que ainda por cima, no final do ano, vai ser espetacular, não é? Vai ser incrível. Coliseu dos Recreios, 4 de dezembro. espetáculo 360 graus. É verdade. Eu acho que é uma coisa muito gira.
Porque estás efetivamente, ou te gostas para todos ou de frente para todos. Pronto, vais rodando. É Vais andando, verdade, ainda vais andando. não sei bem. Estava a pensar no outro dia como é que ia ser a disposição em palco e para qualquer lado que eu esteja virado, vou estar sempre de costas para alguém. Sim, Portanto, mas é do isso género, tem que estar, tem que estar sempre assim. é impossível não ser, não é? Não, mas é incrível, epá, eu acho que a coisa de 360 é um desafio, mas eu acho que é pá, acho que é especial, sabes? Eu sempre ouvi aquelas bandas que faziam aqueles estádios. Quem é que foram os YouTube que fizeram assim Sim. o estádio de Coimbra em 360? Foi Foi National Foi Elevation algo do Tour, género. sim. Epá, e agora ser eu que vou fazer isso no Coliseu é épico. Porque é um bocadinho como aquela coisa dos ilusionistas, não há nada a esconder. Porque tu não tens onde esconder, não há nada a Não, é esconder. verdade, e eu acho que é um foco, ou seja, acho que é um foco. Tu quando pôs a garrafa d'água ao lado da bateria, eu estou a ver que estás a pôr a garrafa d'água. Exatamente, não há por onde esconder, Sim. é verdade. E eu acho que não havia melhor maneira de acabar o ano para Viste que mim. eu ia dizer, a garrafa d'água não era imperial, não é? A garrafa d'água Garrafa d'água. só para limpar um bocadinho a garganta. É verdade, não. Que às vezes ajuda. O que é que dá gozo em cima de palco? Levar muita malta para cima de palco? Pá, eu gosto muito de ver o público a mexer, sabes? Eu gosto de proporcionar assim um concerto que a malta possa dançar e saltar e pronto, estar ali na despreocupação durante um pouco. Tento oferecer isso ao meu público, genuinamente. E isso é o que eu gosto mais. Mas às vezes não é fácil. A pergunta é neste sentido. Tu, se calhar, gostarias de poder de 15 em 15 dias ou de mês a mês estar a dar um concerto e não teres preocupações com budget, nem com limite de malta que tinhas que levar, não é? E infelizmente nem sempre dá para teres 4, 5, 10 pessoas contigo, não é? Ok, já percebi. Não, o meu sonho era ter uma secção de sopros, pá. Uma secção de sopros em palco. Que mais? Mas Que todos, mais? todos os meses. Sim, todos os meses. Depois, tipo, um daqueles letreiros, estás a ver, gigantes, assim, há anos 70, com um F e um K enorme, mas tipo físico mesmo, Sim. sabes? Não é aqueles que estão no Eu painel, vou-te mas dizer uns uma coisa. um Olha que eu gigante. fiquei muito surpreendido com as festas de verão e a quantidade de pequenas bandas que têm ecrãs de LEDs brutais atrás das. Gigantes. Mas numa festa de aldeia não é preciso ser nada de especial. Já nem é vila. Já nem é vila. Tenho que fazer aí. Portanto, vê lá, tens de atualizar. Tenho que me atualizar então. Porque, mas é verdade, fiquei genuinamente surpreendido com isso, porque acho que cada vez vejo mais. Mas para esse espetáculo, na altura, já tens o álbum mais rodado também. Sim, é verdade. Já tens. Agora, o que é que saíram? Tu foste lançando em pequenos grupos, não foste? É verdade. Nesta última fase tivemos o 4 da manhã, sim ou não, e lá veio o sol. Exatamente. Porquê que optaste por ir lançando assim pequenos pacotes? Não, nisto, No na fundo é verdade- como se estivesse a lançar quase 4 EPs. Exatamente. É como se estivesse a lançar 3 EPs, mas na verdade foi uma escolha artística, ou seja, foi uma escolha em que cada, cada grupo, ou seja, cada parte do álbum faz sentido não só pela junção das canções, ou seja, não é pela época, mas a altura em que as canções foram feitas. E eu agrupo muito o meu trabalho assim, que é do género, estas foram feitas primeiro, fazem sentido neste bloco, estas fazem assim, estas fazem assim. E foi assim um bocado, lá está, se calhar o lado mais nórdico da organização e do... Assim, como é que isto vai resultar mais ou menos bem? Tá. Exato. Tudo trabalhado. E foi isso. Que eu gostava de ver depois de uma tertúlia. Tu compões muito com tertúlias de amigos de vez em quando. Tens espaço em casa ou não tens espaço em casa? Tenho espaço em casa, mas tenho um estúdio onde que partilho com muitos amigos e claro que isso acontece. Não é? Acontece mais aí do que acontece ir lá jantar a casa e depois no fim pegar uma guitarra ou... Sim, acontece. Sinto que isso acontecia Quando eras mais novo. quando era mais novo. Hoje em dia é mais. Estamos todos no estúdio e convidamos pessoas para vir e estarem lá e ouvir música e pronto. Até, Porque é aliás, mais prático, já tens tudo a jeito para gravar, não é? sim, o single do ano passado, Uma Casa Dois Portões, que foi co-produzido pelo Pedro Teixeira da Mota, foi literalmente isso, pá. O Cal Quest, que é outro artista com quem eu partilho o estúdio, pá, o Pedro estava lá, nós somos todos amigos, tudo mais, blá, 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 ele veio e pronto, e a música apareceu ali do nada, e eu acho que é muito espontâneo. Não tenho muito essa vontade de ir procurar pessoas vou-te pôr aqui porque tu vais fazer sentido nesta canção. Não, é mais
aquilo que acontecer, acontece. Sou mais apologista E disso. acima de tudo poder gravar. A mim não me aconteceu com a música, mas aconteceu-me, sei lá, parte de escrita criativa. Tenho noção de ter perdido muitas noites espetaculares com amigos em que nada daquilo ficou registado. Não, é verdade. Isso é verdade. Eu tenho sempre cuidado de ter aqui o meu telefone no bolso e carregar record e fica lá. Porque há coisas de repente, pá, já foi naquela noite, Não, e depois já podes nunca mais te lembrar daquilo. Já compus canções em dictafones, tipo pão, 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 pão. E já sabes onde é que vais. Depois, Sim. quando ouves aquilo, já sabes para que lado é que vais, Sim, é que sim, vais sim. depois a seguir. Não, já compus canções de início a fim. Isso, ok. Yeah. Hoje, há bocadinho estava-te a perguntar por causa da parte da Suécia e da vida artística, porque imagino que, pelo menos na parte monetária, lá em cima deve ser um bocadinho mais simpático. Deve. Porque a vida artística em Portugal tem as suas coisas, não é? É verdade, é verdade. Tenho sorte, pronto, de as pessoas gostarem de mim, de ouvirem a minha música e de ter concertos. Na essência é isso. Mas há de ser. Porque hoje muito do teu rendimento tem que vir dos concertos, não é? Não, é, sem dúvida. É isso. Antigamente ainda tinhas mais aquela coisa da música passar mais ou passar menos. Hoje também terás, com certeza, terás outras formas de monetizar, mas os concertos voltaram a estar no centro de quase tudo. Sim, é verdade. Os concertos, e acho que para mim. O que partir também não é uma chatice. Não, de todo. Pá, eu adoro dar concertos, portanto, isso não é um problema, é juntar o útil ao agradável. Mas acho que para todos os artistas tornou-se, não é? No fundo. Porque lá está, é onde os artistas vão buscar dinheiro aos concertos. Já ficaste um bocadinho só preocupado com a IA ou ainda não te chateaste muito com isso? Epá, eu por acaso tenho conversas regulares com os meus amigos sobre isso. Eu acho que tudo o que, ou seja, tento comparar um bocado às redes sociais e ao Google, mas ao mesmo tempo é um avanço tecnológico tão grande e tão brutalmente complexo de entender que nós não sabemos muito bem quais é que vão ser as repercussões, mas eu acho sinceramente que vai ser como a rede social ou como vai ser como ao Google, ou olharmos para a história e todos os avanços tecnológicos e científicos que nós tivemos, houveram sempre essas pessoas que estavam muito preocupadas e o que é que isto vai ser e o que é que isto vai fazer e tudo mais, e eu sinto que vai ter tanto de bom como de mau, ou seja, como tudo tem um lado ótimo e tem um lado mau, ou seja, e eu pego no exemplo da rede social, por exemplo, para artistas ou para plataformas que divulgam música. Claro que era muito mais difícil antigamente nós divulgarmos música, nós sermos artistas, nós não tínhamos tanta facilidade em fazer isso. E estas plataformas e esta maneira de lançar música hoje em dia permite a muita gente que não tem a possibilidade, lá está, monetária, a possibilidade... Antes de chegares à televisão ou à rádio já tinham chegado a não sei quantas pessoas. Exatamente, lá está, e isso é muito bom, mas também há o outro lado que estas grandes companhias, se calhar, não pagam o devido aos artistas e tudo mais, e eu acredito mesmo que é isso que vai acontecer com a AI, que é tipo, vai ser tão de bom como de mau para as pessoas. Desde que os direitos de autor sejam respeitados. Não é? É verdade, porque é era verdade. uma coisa desagradável para estar a ouvir a tua voz. Não, claro que sim, Não, e tem que haver legislação acima de tudo, não é? Temos que os nossos governos têm de nos proteger disso, na essência, porque... Pá, Não só, mas também. Sim, é verdade. Olha, Filipe, gostei muito de ver esse fim de cá. Também eu, muito obrigado. Todo o sucesso para lá Obrigado, do Sol obrigado. e para o concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 360 graus, 4 de dezembro. 4 de dezembro, Coliseu dos Recreios. Está marcado. Lisboa. É tratar rapidamente dos bilhetes, porque senão depois chega ao verão e depois começam a desaparecer e já... É verdade. Obrigado por teres vindo. Obrigado.